And one of my favorite songs to hear the Brazilian people sing is a song that I recorded a long time ago. It goes like this. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga pra ele: eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Levante suas mãos aos céus agora, todos juntos. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Levante aos céus as suas mãos e declare: somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Toda honra, toda glória. Aleluia. Ele é digno. Aleluia. Olá, meu amado, graça e paz. Como você está? Eu espero que esteja bem. Quero trazer uma palavra, a palavra dessa semana,
E eu gostaria de levar você ao livro de Efésios. Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 13. Diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vamos sair agora daqui. Pronto. Meu amado, nesse texto, Paulo está dizendo que Paulo não está dizendo que a gente deve se revestir da armadura de Deus para se livrar do dia mau. Paulo não está dizendo que a gente deve se revestir da armadura de Deus para a gente evitar o dia mau, para a gente não passar pelo dia mau. A gente não se reveste da armadura de Deus, não é para evitar o dia mau. Paulo está dizendo, o dia mau na vida de todo mundo, uma hora chega. O dia mau, ele chega na semana de qualquer pessoa, ele chega na agenda de qualquer pessoa, no calendário de qualquer um. Dias maus fazem parte dos dias que a gente vive. É uma rejeição, pode ser a morte de alguém que a gente ama, é uma crise conjugal, pode ser um divórcio, pode ser uma perda, pode ser um problema financeiro. Paulo está dizendo, tem dores que não tem como fugir. Existem situações onde ninguém consegue se esquivar, né? Quando um tempo ruim chega, muitas vezes esse tempo ruim chega de repente, né? Então você estava vivendo sua vida normalmente, né? Numa boa, trabalhando, indo para o trabalho todo dia, ou para a faculdade, ou para a escola, e uma coisa acontece de ruim. Talvez um exame médico estranho, né? Uma traição, uma rejeição, uma escassez financeira, uma demissão, né? Uma reprovação. E parece que essa coisa ruim que acontece com a gente interrompe a nossa vida. A gente para, né? A gente estaciona, né? E aí a gente passa a ter uma qualidade de vida bem pior. Parece que existem coisas que acontecem na nossa vida que parece que um tsunami arrastou a nossa vida toda, né? A gente até reclamava um pouco da vida, mas a gente não esperava que uma coisa tão ruim aconteceria com a gente. E, meu amado, quando você não sabe lidar com esses acontecimentos ruins que chegam na sua vida, você vai morrendo por dentro. Você morre antes da morte chegar. É uma morte que o diabo imprime, ele mata sem tirar a sua existência. Ele mata a sua vida, ele rouba a sua vida, mas ele deixa você respirando. É muito interessante. Você continua trabalhando, você continua respirando, você continua indo à igreja, você continua se relacionando com a família, talvez casado, casada, com filhos, mas mesmo fazendo tudo isso, parece que você está morto por dentro, né? A situação ruim conseguiu arrancar o brilho nos seus olhos, angústia no lugar da vida, dor no lugar da vida, vazio no lugar da vida. E eu pergunto, por que muitas pessoas morrem por dentro quando o dia mau aparece? É pelo simples fato, meu amado, que elas acham que o dia mau nunca poderia chegar na vida delas. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar hoje, que no final você vai perceber que é uma ótima notícia. Não dá para se sentir bem o tempo inteiro. Por que a gente fica tão assustado quando a tristeza nos pega?
Por que a gente fica tão doente quando o dia mal aparece? É porque a gente acha que só na vida do outro é que pode surgir algo ruim. E eu queria levá-los a mais um texto que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Eu não gosto muito dessa tradução, porque ela não está tão próxima da língua original. Aqui, na verdade, a primeira parte está correta. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro. Mas ele não fez isso para evitar que o homem descubra sobre o futuro, não. Na verdade, no texto original, esse texto demonstra que o homem é incapaz de saber sobre o seu futuro. É assim. Se encaixa mais nesse ponto. O homem ele é incapaz de conhecer o futuro, saber sobre o futuro, né? Então vamos lá, vamos sair daqui, vamos tentar pensar sobre esse texto. Pastor, eu não entendi muito bem esse texto. Vamos lá. Vai ter dia, meu amado, que a gente vai estar feliz. Vai ter dia que a gente vai estar triste, né? Vai ter dia que a gente vai estar nadando em prosperidade. Vai ter outro dia que a gente vai estar passando por dificuldade financeira. Preste bastante atenção no que eu vou te falar. A nossa vida possui a ausência da continuidade. Ou seja, é impossível você eternizar uma situação. Eu vou repetir. É impossível você eternizar uma situação. Esse texto de Eclesiastes que a gente acabou de ler, ele fala sobre a ambiguidade da vida. Ambiguidade da vida. A palavra ambi significa dois. A nossa vida ela é ambígua, ela possui duas direções. Como assim? Eu estou num dia de alegria, estou num dia de prosperidade, e aí eu celebro, eu curto essa fase boa, aí eu digo, rapaz, que vida boa, que momento legal, que Deus bom, que vida maravilhosa. Mas a gente precisa entender uma coisa. O texto está dizendo que a vida é ambígua. Salomão está dizendo que da mesma forma que eu estou bem hoje, e a ambiguidade é a impossibilidade de eternizar uma situação, isso significa dizer que essa minha alegria, essa alegria que eu estou vivendo hoje, vai ser interrompida mais cedo ou mais tarde, queira eu ou não, goste eu ou não, vai ser assim. Salomão está dizendo que é impossível ter prosperidade a vida inteira. É impossível estar alegre o tempo todo. A vida é ambígua. E a gente precisa ser maduro para entender isso. Aí talvez você me diga assim, mas por que a vida não pode ser só alegria? Porque a alegria, ela gera prazer. Mas a alegria não nos faz crescer. A gente não amadurece quando está tudo bem. A gente se torna mais maduro quando a gente lida com os percalços da vida, quando a gente lida com as adversidades da vida, quando a gente liga com os obstáculos do dia a dia. É assim que a gente cresce. Então, é necessário a gente ter uma vida ambígua. Momentos de alegria, para que a gente não
não viva o tempo todo triste a ponto de querer desistir da vida. Então a gente precisa de alegria, porque a alegria é o tempero da nossa vida, é o que nos dá prazer, mas a gente também precisa passar por situações de aperto, por zonas de desconforto, para que de fato a gente possa se disciplinar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer num nível, num grau de maturidade, né? Então, ambiguidade é isso. Prosperidade num dia, escassez no outro dia. Alegria num dia, tristeza em outro. Vitória num dia, derrota em outro. Informação sobre o nascimento de alguém num dia e informação sobre a morte de alguém em outro. Saudável num dia e doente em outro. Um dia a gente vence, outro dia a gente perde. Então, a vida inteira a gente está sendo interrompido e começando de novo. Interrompido e começando de novo. A vida é assim, amado. Salomão está dizendo o seguinte: se você sabe que a vida é composta por interrupções, então você tem que crescer o suficiente para quando o dia bom chegar, você celebrar com toda a sua força. Mas quando você estiver celebrando, você não perca de vista a possibilidade do fim da celebração. Como eu disse há alguns minutos, nós não podemos eternizar um momento. Nós não podemos eternizar uma situação. Isso é a vida. Aí talvez você diga, pastor, a impossibilidade de eternizar uma situação deve ser horrível. Isso que você está ensinando hoje é um balde de água fria para qualquer pessoa. Te garanto que não é. Não é. Preste atenção. Você só tem a noção da felicidade por conta da falta da felicidade. Eu vou repetir. Você só tem a noção da felicidade por conta da ausência da felicidade. Se eu tivesse a felicidade o tempo todo, eu nunca perceberia ela. Eu só percebo a felicidade porque ela não é contínua. Ela não acontece o tempo todo. Você só sente algo pela ausência desse algo. Por que será que muita gente deseja tanto uma picanha? Porque não tem a picanha toda hora. Porque se tivesse toda hora, você ia preferir comer ovo no lugar da picanha. Mas é a falta dela que produz o desejo por ela. A felicidade é a mesma coisa. A prosperidade é a mesma coisa. Se a gente não tivesse a nossa alegria interrompida, a gente não valorizaria essa alegria. Porque tudo que geralmente não acaba, não é tão valorizado. Você não valoriza pedra na rua porque pedra nunca acaba, mas dinheiro na carteira você valoriza. Não tem como uma pessoa ser feliz o tempo todo. Meu amado, um outro motivo da impossibilidade de eternizar uma situação, um outro motivo disso ser uma notícia boa, porque muita gente, quando me ouve falando que é impossível você ser alegre o tempo todo, é impossível você ser próspero o tempo todo, tem gente que acha, pronto, um balde de água fria. Péssima notícia. Não. Um outro motivo para você entender que isso é uma boa notícia é porque quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando você estiver passando por um momento de agonia, quando você estiver passando por um momento de extrema tristeza, lembre que a vida é feita de interrupções e que não é possível você eternizar uma situação. Então você não vai ficar nessa tristeza para sempre. Você não vai viver essa dor para sempre. Você não vai viver essa dificuldade financeira para sempre. Essa situação
difícil que você está vivendo vai ser interrompida na sua vida. Então, não permita que essa dificuldade que você vive hoje deforme você a ponto de prejudicar a prosperidade que lhe espera lá na frente. Não estrague o seu futuro porque você não soube viver a sua fase de dor. Em todas as áreas, meu amado, em todas as áreas nós nascemos e nós morremos de tempos em tempos. Um ciclo começa, um ciclo termina, é assim a vida. Por que algumas pessoas elas não vivem bem com essa notícia? É porque elas não entendem essa realidade da ambiguidade da vida. Aí eu pergunto para você, quais são os perigos de você não entender sobre a ambiguidade da vida? Quais são os perigos? São dois perigos. O primeiro é você achar que a vida é como uma Disneylândia. É só maresia, é só água fresca, é só bênção, como muitas igrejas evangélicas ensinam da forma errada. E o perigo disso, sabe o que é? É você achar que realmente, quando você veio para Deus, quando você chegou para Deus, a sua vida nunca mais ia ter tristeza. O perigo disso é você se decepcionar com Deus. Não é Deus que vai decepcionar você, mas você vai se decepcionar com Ele porque você achava que a vida com Deus é só feita de alegria. Então você perdeu anos da sua vida vivendo uma ilusão e ainda achando que Deus é injusto. Deus fez a vida assim. Ele quis assim. Porque ele entende que momentos alegres são importantes, mas momentos tristes também. Fazem parte da construção, da nossa formação, para que a gente se torne uma pessoa melhor. O outro perigo de você não entender sobre a ambiguidade da vida é de você achar que a tristeza que você sente hoje, ela é crônica. Que a tristeza que você sente hoje, ela é para sempre. Que a dificuldade financeira que você passa hoje, ela é para sempre, ela nunca vai acabar. E com isso, você acaba se deformando por dentro. Você é sequestrado por essa dor e você acaba abrindo mão dos dias que já estavam preparados para você. Lá na frente, que eram os dias da superação, que eram os dias da alegria, que eram os dias da prosperidade. Por quê? Porque agora, como você não entende que a tristeza um dia também acaba, você vai se tornando uma pessoa amarga por dentro. Porque você vai perdendo a esperança de que a coisa vai melhorar. E quando você vai perdendo essa esperança, você mesmo vai construindo a sua própria rede de tristezas. Pessoas, meus amados, pessoas que não entendem a ambiguidade da vida, elas acreditam que o mundo se resume àquilo que elas vivem naquele momento. Deixa eu falar uma coisa para você. Principalmente para quem vive a fase da dificuldade agora. A dor, dependendo do sujeito, é a melhor escola para ele. Mas a dor, dependendo do sujeito, é a prisão quase eterna. Isso porque a Bíblia diz que assim como você pensa, assim você será. Então, a dor para essa pessoa demora demais. Tem gente, meu amado, que pega a dor e cresce com a dor. Cresce. Então, se a sua dor te fez crescer, a sua dor foi uma bênção. Mas se você não pega a sua dor para crescer, então você foi uma desgraça para a sua dor. Não é a dor que é o seu problema, você que é o problema da sua dor. Se a dor, ela me ajudou a me alavancar, me fez entender pelo menos como é que não se faz, porque
muitas vezes a gente passa pela fase da dor porque talvez a gente tenha feito algo errado lá atrás. Então a dor, às vezes, é causada por nós. Mas essa dor ela me ensinou a não fazer mais daquele jeito. Então, quando eu quiser tomar uma decisão, eu não vou mais decidir do mesmo jeito, eu vou trilhar um outro caminho. Se a dor ensinou, ela já foi uma benção. O problema da pessoa que acredita que a dor é para sempre é que ela vive aprisionada naquele sentimento de autocoitadismo. Sabe aquela pessoa que vive com peninha de si mesmo, gasta a vida toda contando que a vida foi injusta com ela, que as pessoas foram injustas com ela, e ela imagina que o mundo se resumiu ao tamanho dela. Você anda perto de uma pessoa assim, o seu dia fica nublado. Porque é uma pessoa que vive ó céus, ó vida, reclamando o tempo todo. Meu querido, o mundo é maior que o seu. É o seu mundo que cabe no mundo inteiro. Não é o mundo inteiro que cabe no seu mundo. Você não pode exigir, querer que todos vivam em função da sua vida. Que Deus viva em função da sua vida. Que os acontecimentos periféricos eles sejam em função de você. Pastor, a vida não presta. Não é a vida que não presta. Mas é a compreensão que você não tem sobre a ambiguidade da vida, sobre a interrupção de fases, onde toda fase ruim ela tem prazo de validade. Toda fase ruim ela acaba. Se a sua vida não presta, não diga que a vida não presta. Não, o que não presta é a sua. É o seu mundo que não está bom. Porque você pode tá dizendo isso porque você vive reclamando da vida. Quando algo bom chega na sua vida, você não sabe ser grato àquilo que chegou para você. Agora, quando as coisas ruins acontecem, você maximiza isso. Então, o problema não está no problema, o problema está em você. E você precisa acordar para a vida, né? Então, talvez a sua vida não presta porque você está fazendo por onde ela não prestar, né? E você pode estar sentado do lado de uma pessoa que o mundo dela, ela diria, meu Deus, eu quero viver nesse meu mundo 200 anos. Quando alguém não entende a ambiguidade da vida, esse alguém se deforma tanto que ele se transforma num revoltado. Um revoltado generalizante. Ele diz que a vida não presta, que o mundo é uma porcaria. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. O estranho não é a ambiguidade da vida. O estranho é o nosso despreparo para viver essa ambiguidade. É a nossa falta de capacitação para entender que numa vida como a minha, eu vou encontrar sim, eu vou me deparar com situações extremamente alegres, como também situações extremamente tristes. E eu preciso saber lidar com essas duas coisas, com esse antagonismo. Então, quando você passa por um dia e você é interrompido na sua alegria, você é interrompido nos seus projetos, você é interrompido nos seus sonhos, se você passa pela vida e a ambiguidade te alcançou, a interrupção de uma fase feliz te alcançou, isso que está acontecendo com você não é novidade, está na Bíblia. Está na Bíblia. Talvez não esteja na maior parte das igrejas evangélicas, mas está na Bíblia. Essa informação você já tem. E se não tinha, está tendo agora. Então, o problema não é a ambiguidade. Você já sabe que a vida é assim. O problema é você não se preparar para as interrupções da vida que podem chegar a qualquer momento. O meu dia pode vir, amanhã o meu dia pode vir por tristeza ou por alegria. Eu sei, meu amado, que o meu dia pode vir com fidelidade ou traição.
Eu sei que o meu dia pode vir marcado pela honra ou pela humilhação. Eu sei que o dia pode me dar gratidão ou ingratidão da parte de alguém. Só que o importante é que, independente do que o dia me tenha preparado, eu estou preparado para esse dia. E se for um dia ruim, lamento. Mas eu sei de uma coisa: esse dia ruim vai ser interrompido mais cedo ou mais tarde. Esse dia vai acabar. Porque tanto o dia bom quanto o dia ruim acaba. Então, se eu passo por um dia de muita alegria, um dia de muita honra, eu passo sem me achar soberbo, porque eu sei que esse dia não é para sempre. Se eu passo num dia onde eu serei muito admirado, elogiado, as pessoas vão me admirar, que não há erro, não há problema em alguém admirar você, você pode se alegrar com isso, mas lembre, esse dia vai acabar. E se eu passo por um dia de tristeza e de humilhação, eu devo passar sem me diminuir, porque eu sei que esse dia de humilhação não é para sempre. Então, no dia de muita alegria, de muita honra, eu não me ache o cara, porque esse dia acaba. Mas no dia que eu estiver sendo desonrado e humilhado, eu também não me diminua, porque esse dia de desonra e de humilhação também tem data de validade. Então, amado, o problema não é o dia mau. O problema é não saber viver esse dia achando que ele nunca vai acabar. Então, um dia bom, o grande perigo é eu achando que nunca vai acabar. No dia que acabar, eu não quero mais saber da vida. E também um dia mau, se eu não sei que vai acabar, eu acabo querendo desistir da vida, porque eu penso que não tem fim. Então, o conselho que eu te dou nessa palavra hoje é: não desista do dia por causa da qualidade desse dia. Esse dia que está sendo mal para você, preste bastante atenção no que eu vou te falar. Esse dia que está sendo muito mal para você, pode estar sendo bom para outra pessoa. Esse dia está sendo mal para mim, mas meu amigo está vivendo o melhor dia da vida dele hoje. Então, a gente está vivendo a mesma data, 13 de setembro. Eu estou num momento mal, 13 de setembro, mas esse meu amigo está no melhor dia da vida dele. Então, o problema não é o dia, porque o 13 de setembro dele é uma alegria enorme. Meu amado, no dia 20 de março de 1998, o meu avô morreu, que eu tinha como um pai. Eu fiquei arrasado com esse dia. Mas no mesmo dia que ele morreu, muitas crianças nasceram. Então, enquanto eu estava pegando a certidão de óbito, onde tinha 20 de março de 98, muitas mamães estavam pegando a certidão de nascimento de seus filhos no dia 20 de março de 98. Naquele dia, o meu avô fechou os olhos, morreu. Mas naquele mesmo dia, muitas mães deram à luz ao primeiro filho. Então ninguém venha dizer que tal dia foi uma desgraça. Foi não, foi bênção. Apenas aquele dia foi o meu dia mau. A gente não pode resumir o mundo inteiro ao nosso mundo. É o nosso mundo que está contido no mundo inteiro. É o meu mundo que está contido nesse mundo grande. Então, meu amado, viver é viver dialeticamente. A gente perde, a gente ganha. A gente sobe, a gente desce. A gente engorda, a gente emagrece. A gente perde emprego, a gente ganha emprego. A gente adoece, a gente melhora. A gente experimenta a solidão, a gente experimenta o relacionamento.
Semana passada eu conversei com uma mãe querida, uma pessoa que eu gosto muito, mas que perdeu seu filho. Seu filho partiu aos 50 anos de idade. E eu sei que muita coisa passa pela nossa cabeça. Eu nem sei, eu imagino a dor que ela sentiu. Saber eu não sei. Só quem perde um filho sabe. Mas eu disse a ela, no dia que seu filho nasceu, esse seu filho, no dia que ele nasceu, outras pessoas morreram naquele dia. E naquele momento, você estava tendo um dia super feliz. Só que outras pessoas estavam perdendo pessoas que amavam. Hoje, a senhora está vivendo um momento muito triste. Mas outras mamães estão vivendo momentos felizes na maternidade. Olhe como é a vida. No dia do nascimento do filho dela, ela estava, mas outras mamães estavam tristes. No dia da morte do filho dela, ela estava triste, mas outras mamães estavam alegres porque foi o dia do nascimento dessas crianças. Então, meu amado, viver bem é entender esse mistério da vida. Então, eu termino perguntando para você, quem realmente é o vencedor? Nessa história toda que eu falei, quem é o vencedor? O vencedor, meu amado, não é quem está no pódio a vida inteira, mas é aquele que hoje, não estando no pódio, ele entende que esse pódio, mais cedo ou mais tarde, vai ser dele novamente. Vencedor é aquele que entende. Um dia eu perco, mas não tem problema. O dia da minha derrota vai acabar. O dia da minha derrota vai ser interrompido para dar lugar à fase da vitória. Isso tudo por quê? Porque eu aprendi na Bíblia que é impossível uma situação se eternizar. Então, a fase difícil tem sua hora para acabar. Receba essa palavra porque eu tenho certeza que é Deus falando com você. Se você está longe do pódio, o pódio continua te esperando no nome de Jesus. Só depende de você. Que Deus te abençoe. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim.
tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e